9 horas e 39 minutos. CBN Direito. O Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul tem novos dirigentes para o biênio 2023-2024. E hoje nós recebemos aqui no nosso quadro CBN Direito o novo presidente e corregedor da Corte, o desembargador João Marcelo Balsanelli. Bom dia, desembargador, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bom, sob sua nova gestão, o que mudará aí no andamento dos trabalhos do Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul, a 24ª região? O senhor pretende implantar aí alguma mudança significativa? Não, muito pelo contrário. Todo o meu desafio é tentar manter o nível de excelência que o tribunal vem prestando à comunidade sul-mato-grossense. Eu penso que se eu conseguir manter esse nível de excelência, de atendimento à população, eu já serei um vitorioso no período da minha gestão como presidente. Quando o senhor fala aí em nível de excelência, o TRT-MS ele ocupa atualmente, né, a 2ª posição no ranking nacional de desempenho da Justiça do Trabalho, né, elaborado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E o senhor conhece bem os desafios, né, da Justiça. O senhor está aí desde de 93, né, na magistratura. Os índices, para se atingir aí os índices bons de desempenho, quais são as propostas para que mais varas do Estado também cheguem aí a esse nível? Hoje, das 26 varas, 17 já estão num nível de excelência, né? Sim. As outras, não que elas não estejam no nível de excelência, elas só não estão naquele mesmo nível das primeiras. Mas, como um todo, é para se ter muito orgulho da Justiça do Trabalho do Mato Grosso do Sul. O que a gente vai fazer? A gente vai monitorar, mapear as necessidades dessas varas e tentar fazer com que elas também melhorem no ranking do IGEST. Nós temos juízes extremamente valorosos, servidores muito capacitados e igualmente valorosos. Não é falta de vontade, são dificuldades pontuais que vêm sendo enfrentadas e a administração quer abraçar essas pessoas, juízes e servidores, no sentido de tentar aumentar os índices de produtividade. Mas é bom pontuar, aumentar não significa que não estejam bem. Nós temos um tribunal absolutamente sério, absolutamente rápido e efetivo. Qual é a média hoje de um processo que, não aqueles, né, que claro, tem aí muitas demandas vão para a 3ª instância, retornam, mas num processo que tramita mais ou menos dentro da normalidade, qual é a média? Eu poderia te dar duas médias, né? Uma média daqueles processos em que há pedidos de perícia, né, perícia técnica, então é preciso que se faça essa perícia e isso pode levar um pouquinho mais de tempo. Esses processos entre a 1ª e 2ª instância, ou seja, entre o juiz da vara e o tribunal, a média é inferior a 1 ano, 10 meses, em média, mais ou menos. Já os processos em que não há perícia, eles são mais rápidos. Há processos que terminam em 6 meses. E aí entra a questão da conciliação também, né? A conciliação é um caso à parte. A conciliação, ela é dar ao jurisdicionado a oportunidade de resolver o seu problema. Quando alguém entra na justiça, ela está dizendo assim, olha, eu não consigo resolver meu problema, eu tenho um problema com uma pessoa e não consigo resolver com ela. Eu peço que vocês nos substituam e resolvam para mim. É assim que funciona. Essa é a característica do Poder Judiciário, da jurisdição, substituir as partes. Quando há conciliação, as partes retomam a rédea da decisão. Por isso disse que um processo em que há acordo, em que há conciliação, a justiça é completa, porque não é o Estado que intervém na solução, são as próprias partes que resolvem, ainda que com a mediação do Estado, os seus problemas. O senhor acha que na vara do trabalho caberia aí as câmaras de mediação, como ocorre na Justiça Comum? Veja, o nosso projeto é um projeto diferente. São os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, chamados SEJUSC, que é onde nós temos câmaras de
conciliação. de mediação. Né? É um setor exclusivo para isso. Tem um no primeiro grau e tem um no segundo grau. O que nós fizemos? Nós aumentamos um juiz. No Sejusc primeiro grau, era um juiz, então nós ampliamos para 2, para poder dar maior vazão a isso. E no segundo grau, a direção era de um desembargador. O que nós fizemos? Nós colocamos agora um juiz para dedicar tempo integral na conciliação do segundo grau, auxiliando o desembargador. Isso significa que nós vamos aumentar os números e há uma política que não é só nossa, é uma política de todo o Poder Judiciário, no sentido de tentar pacificar da maneira mais efetiva, que é por meio da conciliação. Isso já para os processos que estão na Justiça, né? O senhor acredita que haveria um meio de tentar uma conciliação antes disso e parar na Justiça? Alguma ação nesse sentido para não sobrecarregar, né, o Poder Judiciário? Há pessoas trabalhando nisso. O Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, as pessoas talvez não se lembrem, na época da Constituição de 1988, dizia-se muito da criação de um órgão de controle externo judiciário. Esse órgão de controle externo judiciário é o CNJ. E ele tem trabalhado nisso, na ideia de diminuir a quantidade de litígios no país. Não só na Justiça do Trabalho, em todas as justiças. Sim. E, para isso, criar uma cultura de conciliação pré-processual, antes da existência do processo. Seria maravilhoso, até porque nós criaríamos uma nova cultura. As faculdades de Direito, por exemplo, elas pecam muito nisso. Não se trabalha a ideia da conciliação com os futuros advogados, os futuros juízes, promotores, defensores. Já se trabalha o processo. Trabalha, né? O processo. Então, o estudante de Direito se forma e sai da faculdade com a cultura do litígio, quando, na realidade, teria que sair com a cultura da pacificação. Eu imagino que a gente consiga, não vai demorar muito. Agora, quais são aí as causas mais comuns que a Justiça do Trabalho tem recebido aqui no Estado? Olha, a campeã são as horas extras. O sujeito trabalha além do horário e não recebe pelo trabalho que ele recebeu. Segue-se a isso verbas rescisórias, aviso prévio, adicional de salubridade, são as questões do dia a dia. Mas dentro desse ranking também tem as questões que envolvem os danos morais. Assédio moral, né? Assédio moral, dano moral, as doenças do trabalho e os acidentes do trabalho, que são coisas distintas. A doença é aquela que você adquire realizando o trabalho e o acidente é quando há um sinistro em que um ato só pode causar uma lesão ao trabalhador. O senhor acha que hoje o trabalhador ele é mais consciente dos seus direitos? Sim, sim. Hoje o trabalhador é muito mais consciente dos seus direitos. Nós vivemos uma época em que nós recebemos uma enxurrada de informações. Há informações boas, há informações ruins, mas há também informações sobre direitos. Hoje, a gente vai fazer uma audiência e o empregado, que é o autor da demanda, ele conversa com o juiz sobre os direitos que ele tem com uma lucidez absurda, que a gente não via há um tempo atrás. Eu vou mudar um pouquinho a esfera da nossa conversa, a partir por uma situação que é um pouco mais grave, que é o trabalho análogo à escravidão. Mato Grosso do Sul vem no combate, né? Assim como outros estados, mas Mato Grosso do Sul teve uma particularidade há algumas décadas com trabalho infantil, nas carvoarias a gente teve muitos casos, né? E até atualmente ainda há flagrantes de trabalho análogo à escravidão, tanto nas fazendas como ultimamente com tráfico de pessoas passando pelo estado para serem levadas para outros estados para trabalhar em algumas indústrias, principalmente de confecção. Como é que a Justiça do Trabalho enxerga essa situação no sentido de que os órgãos que são responsáveis pela fiscalização ampliaram e continuam fazendo essa fiscalização, ou os empresários é que continuam tentando burlar a lei? Surgiram mais casos aí de empresários tentando burlar a legislação. Olha, Lígia, eu acho que são as duas coisas somadas. A fiscalização aumentou, né? Há um olhar muito mais atento para esse tipo de coisa que nos faz regredir no desenvolvimento civilizatório que nós alcançamos, mas, ao mesmo tempo, há muitos empresários, né? A grande maioria dos empresários são pessoas
ótimas. Do Não bem está se mesmo. falando mal de Sim, empresário não, aqui. não. Mas são casos pontuais e graves, são né? casos pontuais graves em que a ganância leva a isso. A semana passada, um casal, acho que era uma médica, e eu não me lembro a profissão do outro cônjuge, estavam com uma senhora há 27 anos trabalhando na sua casa em condições de escravo. Então, são pessoas esclarecidas. A questão é a ganância mesmo. O mundo, ao mesmo tempo que ele cresce no seu grau de civilização, ainda há coisas que a gente não consegue acreditar. E algumas pessoas decrescem independentemente do nosso desenvolvimento. Qual o papel aí, nesses casos, das campanhas educativas? O senhor acha que elas ajudam a reduzir esses casos? Ajudam, sim. Ajudam a reduzir os casos. Uma ideia, ela precisa ser repetida de modo que ela nunca mais suma da cabeça da pessoa. Então, se a gente para de falar sobre determinados assuntos, eles caem no esquecimento. Eles caem no esquecimento. Eu me lembro de um político antigo que, aliás, que era um excelente médico, chamava-se Enéas Carneiro, e ele falava: meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Eu vou morrer... Marcou uma geração, Marcou uma geração. Eu vou morrer e vou me lembrar do meu nome Enéas. Então, a ideia da repetição, ela funciona como uma forma de tatuagem na consciência das pessoas. Cada vez que a gente fala que trabalho escravo é errado, que isso é fruto de ganância, cada vez que a gente fala que o tratamento aos vulneráveis deve ser o melhor possível, a gente está contribuindo com o crescimento civilizatório da sociedade. E isso fica na mente das pessoas. Então, é muito importante uma campanha de conscientização. O senhor acha que esse seria o melhor caminho, então, nesse combate? Aí, unindo, claro, com a fiscalização, né? A fiscalização e educação. Uma campanha dessa é uma campanha educativa. Porque a repreensão já existe, as multas são altíssimas, né? Olha, eu imagino que alguém que tenha sido pego numa situação dessa não vá repetir o que ele fez, porque as sanções são efetivamente pesadas. Bom, agora vamos falar de reforma trabalhista. Já houve uma reforma aí há poucos anos, mas ainda se fala que é preciso mudar algumas situações na legislação. Pela experiência do senhor, nesses anos todos, junto aí às varas do trabalho e, nos últimos anos, junto ao tribunal, o que o senhor considera mais importante? O senhor considera que precisa ser mudado, que há algum conflito ali que dá dupla interpretação? Ainda há muita brecha na legislação? Há muita brecha na legislação. Mas brecha na legislação faz parte da humanidade, né? O direito é incompleto na mesma proporção que a linguagem é incompleta. Então, quando você diz assim, por exemplo, é proibida a entrada de veículos no parque. O que está se querendo dizer? Não pode entrar um automóvel? Não pode entrar uma bicicleta, um patins? Então, sempre a linguagem é incompleta. Há uma situação de penumbra na nossa linguagem, e que essa situação de penumbra ela se transfere para a lei. Então, sempre vai ter problema, porque nós somos incompletos, porque nós somos humanos. A legislação é um reflexo daquilo que nós somos. Com relação à reforma trabalhista, o que eu posso dizer é que ela serviu a um propósito muito interessante do ponto de vista da administração da Justiça do Trabalho. Diminuíram as demandas. Veja, eu não estou dizendo aqui que a reforma trabalhista foi boa ou foi ruim do ponto de vista do direito material. Não me cabe dizer isso, mas eu posso dizer que com a reforma trabalhista diminuiu-se o número de demandas e com isso nós conseguimos ter uma equalização melhor de demandas e trabalho humano e, portanto, nós conseguimos, inclusive, alcançar esse grau de excelência por conta disso. Agora, há muitas críticas sobre a reforma trabalhista. Muitas críticas. Críticas em que houve-se a diminuição de direitos, ou críticas de que alguns direitos que deveriam ser suprimidos ainda não foram suprimidos porque não são efetivamente direitos. Isso é uma discussão que cabe à sociedade fazer. E ela faz isso por meio do Poder Legislativo. Sim. Então, imagina-se que vai ter mais modificações. Como a reforma da Previdência, por exemplo, sempre que vem um governo novo, há discussão sobre isso. E sempre é necessária essa atualização, né? Porque a sociedade ela evolui,
né? Então, Exatamente. E entre a evolução da sociedade e a evolução do direito, tem um considerável delay. O direito não consegue caminhar não acompanha. na mesma velocidade que as modificações sociais. Até 2 anos atrás, a gente não falava em teletrabalho. Hoje em dia, nós temos uma população enorme em teletrabalho. E a pandemia veio para acelerar esse processo, Sim. né? Inclusive na questão judiciária, né? Imagino aí o Tribunal do Trabalho também acelerou muito esse processo. São situações absolutamente distintas. O que era o atendimento à população antes da pandemia e o que é o atendimento à população pós-pandemia, né? Tudo era presencial antes da pandemia. No período da pandemia, tudo passou a ser telepresencial. O Poder Judiciário continuou funcionando da mesma forma. Inclusive, nós tivemos aumento de produtividade no período da pandemia, com todo mundo em casa. Juízes e servidores trabalhando em casa. A pandemia terminou, o CNJ determinou o retorno às atividades presenciais, porque ele considera que a justiça é uma atividade essencial à comunidade, e os juízes voltaram, os servidores voltaram, mas utilizando-se de vários instrumentos que foram adquiridos no curso da pandemia. Hoje, por exemplo... Ou seja, com um legado, então. Um legado. E, assim, há um sistema hoje híbrido entre presencial e telepresencial, trabalho remoto. Então, é comum os juízes me falarem, olha, o advogado não quer mais ir no fórum fazer audiência. E sempre as audiências são híbridas. Metade das pessoas de uma audiência estão presencialmente e uma outra porção à distância. Então, isso também contribuiu para essa celeridade na pós-pandemia, porque, por exemplo, se algum advogado não poderia viajar do interior para vir aqui em algum momento, essa audiência era remarcada e o processo ia sendo, né, adiado. Agora não, agora se faz online e o processo... De onde estiver. Segue os prazos. Segue os prazos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Advogados, por exemplo, que costumavam ir conversar com os desembargadores nas vésperas do julgamento, que são algo que as pessoas chamam de apresentar memoriais. Olha, vai ter um julgamento amanhã, eu trouxe meus memoriais, que é uma síntese das suas argumentações. Eles iam presencialmente. Hoje em dia, ninguém vai. É o tempo de sair do centro, ir até o tribunal, esperar ser atendido e voltar. Tá tudo melhor. O senhor já se inteirou de quantos servidores nós temos hoje no Poder Judiciário no Estado, na vara do trabalho, nas varas? Temos, sim. O número de servidores nas varas do trabalho é definido por uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e guarda uma relação estreita entre processos. Então, cada vara depende da demanda, então. Eu posso adiantar, por exemplo, que as varas de Campo Grande são 10 servidores, pelo número de processos. 3 Lagoas são 10 servidores. Dourados tem um número de processos um pouquinho maior, 11 servidores. Então, é uma relação estreita, íntima entre processos e servidores. O senhor citou aí Dourados. Eu imagino que seja em relação, nós tivemos aí muitas indústrias da questão de cana, açúcar, que volta e meia demitem funcionários, né? Essa movimentação de funcionários, temos frigorífico lá na região também. O senhor acha que é por aí a maior demanda? É por aí. E Dourados, ela é uma vara com maior movimento, e esse maior movimento ele é perene, ele não é sazonal. Faz um bom tempo que Dourados... A diferença é pequena entre Dourados e Campo Grande. É bem pequena, mas já faz um bom tempo que Dourados tem sido a região com o maior número de processos nas varas. Então, cabe aí um olhar do executivo para fazer as campanhas, né? Sim. As devidas campanhas nessa região e para reduzir o número de processos, né? Bom, para a gente encerrar, ontem eu li que haverá um concurso nacional aí para a magistratura. Agora deve sair o edital agora em janeiro já, para as inscrições abertas, se eu não me engano, a partir do dia 9. Mato Grosso do Sul vai ser contemplado? Vão ter vagas abertas para a magistratura aqui? Tem vagas abertas para a magistratura, são 4 vagas, mas eu imagino que o número de pessoas, de juízes que venham para Mato Grosso do Sul seja maior. Porque há juízes no Mato Grosso do Sul que querem voltar para suas bases. Há juízes do Paraná que querem voltar para suas bases. Então, cada vez que há um concurso, e o concurso é nacional, primeiro se verifica quem é que quer se remover e depois
conta-se o número de vagas. Então, eu imagino que são 4 vagas hoje abertas e mais algumas daqueles juízes que se removerão para outras regiões. Perfeito, então. Quando sair o edital e sair o número exato de vagas, a gente também vai publicar aqui. Conversamos com o desembargador João Marcelo Balsanelli, que acaba de assumir aí a presidência e corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região aqui no Estado. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. O senhor sempre bem-vindo aqui. E eu sempre estarei à disposição. Bom dia. Bom dia. Rede CBN, top de 5 segundos.